Olá pessoal, agora nós vamos para o módulo 2 do nosso curso de codificação de chave automotiva. Meu nome é Joseval, sou o instrutor desse curso e tenho uma enorme satisfação de tê-los conosco e temos certeza que vocês irão ter bom resultado com esse curso e um bom posicionamento como chaveiro. Nós somos da Sinal Curso, instrutor e coordenador de curso. Temos curso presencial e também curso online. Esse curso que nós estamos gravando é um curso online que deve atender a pessoas que estão muito distantes do nosso local de curso presencial e a pedido de muitos alunos que pediram para que nós fizéssemos esse curso presencial para ter uma amplitude maior e atender maior os nossos alunos. Neste módulo 2, nós vamos falar de uma coisa que toda pessoa, todo chaveiro que pretende trabalhar com codificação de chave, a pergunta é comum. Quais são os equipamentos necessários, qual o investimento que o chaveiro precisa fazer para ele iniciar na codificação de chave automotiva? Todos eles perguntam, muita gente pergunta, porque também há de convir que eles precisam saber qual investimento que eles vão fazer ou qual o compromisso, o comprometimento que ele vai ter a nível de custos, né? Então vamos lá. Os equipamentos necessários que nós vamos colocar aqui são sugestões, mas em cima dessas sugestões que muitos alunos têm colocado o seu serviço de codificação de chave e tem tido sucesso. Equipamento necessário, o aluno ele precisa ter um programador utilizando recurso no celular. Hoje no Brasil nós temos duas empresas que fornecem essa solução. Um é a Gold com o programador dele, a iGold, e o outro é a Gamarra com o programador fácil da Gamarra. Então esses dois fornecedores trabalham com aplicativo em celular. Existe o programador que é a máquina, né? Que ele é fornecido pela OBDMAP da Chiptron, ou melhor, ele é o OBDMAP da Chiptron. Para iniciar, preciso optar por um desses daqui, a maioria optam pelo iGold ou Fácil da Gamarra. Vocês vão ver no curso, no decorrer do curso, que a diferença que existe entre eles são as condições financeiras para adquirir esses programadores. Eu preciso também dos transponders, né? Quer dizer, o chip, para poder fazer a programação da minha chave, tá bom? Então, preciso ter transponder para programação e alguns transponder para fazer clonagem, que são poucos carros que nós conseguimos, são carros muito antigos que a gente consegue fazer a parte de clonagem, tá certo? Que é copiar um chip, um T5 da vida num T20, tá bom? Os outros para programação são transponder mais atuais, T42, T44, T30 e por aí vai, tá bom? Então eu preciso disso aqui, é um investimento que eu preciso fazer, mas preciso comprar quantos? Olha, em média, os mais usuais hoje, nós temos uma lista no final do curso que você vai saber que eu preciso ter 10 T42, eu preciso ter 5 T44, eu preciso ter alguns chips que não são tão caros, principalmente chips que a gente chama chineses, né, que são importados da China, nós compramos aqui no Brasil, ou compra direto na China, dependendo do interesse. Veja bem, para importar isso da China precisa comprar um volume razoável, senão não vale a pena por causa do frete. Um equipamento ZBull. O que é esse equipamento ZBull? O ZBull foi um equipamento que surgiu no começo. Eu tenho o ZBull
Porque na época nós tínhamos muita clonagem, ele não serve só para fazer clonagem. O ZedBoo, ele é um equipamento, vocês vão ver depois a foto dele, a aplicação, a utilização dele. Ele é um equipamento que nos ajudava e nos ajuda ainda, né, para quem não tem esses programadores ou não tem um módulo de clone desses programadores. Ele ajuda bastante em quê? Ele ajuda bastante para identificar a chave, né, o chip, né? Pegar uma chave, colocar nele, mandar ele identificar e ele nos informa se é uma chave codificada ou não. Se tem um chip, um T16, um T30, um T5, ou qualquer um deles, T42, T44 ou ID48, que é o T42, esse equipamento, né, o ZedBoo, ele identifica. E antes de cortar a chave, copiar a chave, eu preciso saber se é uma chave codificada ou não, para poder dar o preço para o meu cliente, saber qual é o chip que eu vou usar nessa chave, nesse carro. Então tudo isso é importante. Então o ZedBoo, ele teve uma importância muito grande na época, mas as duas principais funções dele são identificar se a chave é codificada ou não, e o segundo, fazer clonagem de pouquíssimos chips, né, que a gente utiliza hoje, que são carros muito antigos. Vale a pena você, talvez a pergunta seja essa, vale a pena eu comprar um ZedBoo? Quanto custa isso? Tem de vários preços, 300 e pouco reais aqui no Brasil, tem mais barato na China que você pode comprar. Então, hoje, você é só entrar no Google e dar uma pesquisada que você vai ver o preço atual deles. Então, o ZedBoo é isso, ele tem duas funções básicas. Uma, identificar se a chave é codificada ou não, e qual transponder que ela está usando, e também para fazer cópia de alguns chips, né, que são clonados, tá bom? A outra é um equipamento chamado UPA, ele é um programador. O nome UPA vem de Programador Universal de Memória. Então vocês vão ver que eu faço leitura de memória com ele, tá certo? A própria memória do imobilizador, através de solda, vocês vão ver isso aí com bastante calma, ou eu faço através de retirar a memória de uma placa, né, de uma placa do módulo de injeção, e faço a leitura através de um soquete, né, que a gente chama de SOIC 8, né, soquetezinho SOIC 8, para poder ler a memória. Isso aí nós vamos falar com calma, tem um curso, tem uma lição específica só para o UPA, tá certo? Então vocês vão ver o que eu preciso tirar a memória e tudo isso. Então, esse também é um equipamento opcional. Quanto custa? Varia, 500, 600, se eu vou comprar na China ou não. A melhor resposta de valor é você verificar no Google, fazer uma pesquisa no Google através do equipamento UPA, tá bom? Vale a pena comprar? Para quem está iniciando, não vale a pena comprar, tá bom? Agora, se eu nós temos no nosso portal de cursos online, nós temos um curso feito pelo Vanderlei Marcucci, que é um profissional que dispensa qualquer tipo de avaliação, e ele tem um curso completo de UPA para quem deseja se aprofundar nesse programador. Um excelente curso, barato, tá certo? É um curso muito barato e com profissional de excelente conhecimento. Então, o ZedBoo e a UPA, quando eu compro a UPA, eu preciso comprar o ZedBoo, porque a UPA é uma placa que é ligada através da USB do computador, e é onde eu vou utilizar o aplicativo da UPA, tá bom? Então, eu não tenho nessa placa nenhuma conexão para fazer leitura de transponder, para saber qual é o número de série dele. Eu não tenho condições na UPA de, por exemplo, gravar uma chave de criptografia, essas coisas. Nada que eu lide com o chip, eu não tenho condições de fazer isso na UPA, é uma placa. Aí por isso é que eu utilizo o ZedBoo, tá bom? Para fazer leitura e gravação no chip.
Um simulador de bancada. O que é um simulador? Simulador, o próprio nome já diz. Alguns chaveiros experientes, eles têm um simulador, tá certo? Mecânicos, eletricista de automóvel, ou melhor, eletricista de automóvel, né? Eles têm um simulador de bancada, porque às vezes você tem um problema, você programa uma chave, vai colocar no carro, dá erro, ou aparece o code e não funciona, e você tem dúvida, você não sabe se é o módulo de injeção que está com problema, você não sabe se é o imobilizador que está com problema, você não sabe se é a antena que está com problema. É lógico que tem equipamento que vai avaliar tudo isso. Mas que o pessoal utiliza para quem usa o simulador é tirar do carro esse sistema, né, que são esses 3 equipamentos, né, que a gente fala. Ou basicamente 3 não, 2 equipamentos que eu tiro do carro. Um eu tiro é o módulo de injeção, que está próximo do motor, e o outro é a caixinha, ou se for no painel ou no PC, eu trago para a bancada e faço a ligação deles através de um simulador, tá bom? E aí eu verifico se está funcionando esses 2 equipamentos, o imobilizador, pode estar em painel, pode estar em BC, pode estar numa caixinha, conecto isso no simulador e eu verifico se ele funciona, se eles estão se comunicando, se falando. Vale a pena comprar um simulador? Quanto custa um simulador de bancada? Varia de 800, 900 a 1.000, a 2.000, 2.500, por aí vai. Vale a pena você que está começando a comprar? Não. Você está começando. Você não vai pegar um carro e já tirar o módulo de injeção do carro ou tirar um imobilizador. Em algumas situações eu até preciso, mas a gente vai falar isso com calma. Mas inicialmente você tem que começar a fazer, isso é uma coisa que eu falo muito para os alunos. Não comece a pegar carros com problemas, né, que tem enorme dificuldade para você fazer a programação ou está fora da programação convencional que a gente chama, né, através de cabo no carro, tá, que é o cabo OBD, e a opção é diagnóstico, e você já quer fazer solda, você quer fazer solda em caixinha, em BC, não comece assim. Você vai ter enorme dificuldade. Ah, mas eu sou soldador, sou eletrônico, eu fiz curso de eletrônica. Lembre-se que você está trabalhando com outro tipo de atividade. Você está trabalhando com codificação de chave automotiva. Se você tem todo esse expert, no nosso curso nós vamos explicar para você como é que é feita essa solda, essas coisas, tá? Mas aconselhamos não comprar o simulador de bancada. Agora não. Depois você vai aos poucos evoluindo, se entendendo, tendo conhecimento, aí é possível que você precise. Nós não compramos nada, o aluno precisa entender que ele não compra nada porque o outro tem, ou é bonito, ou é legal, você compra por necessidade, tá bom? Ah, professor, eu vou começar a fazer minhas programação, minhas codificação de chave, só com diagnóstico, aquele que eu ponho o cabo OBD no carro e faço a programação sem precisar inicialmente fazer solda, tirar equipamentos e por aí vai, tá bom? Então é aconselhável que você comece assim. Nós temos o caso de um aluno, de cara ele já pegou um carro, um Golf para fazer, teve enorme dificuldade, ficou com o carro da pessoa, perdeu tempo, não conseguiu fazer. Outro pegou solda para fazer, ele não tem prática, foi lá, deu erro de comunicação, aí nos contatou, pedimos para dissoldar, para limpar os pontos de solda que ele fez, e aí ele perdeu muito tempo. Então comece pelo mais fácil, pelo mais prático. A maioria dos carros hoje não precisam de solda, são todos feitos com cabo OBD no carro, dentro do carro. Conecto o cabo, a gente vai ver isso aí no curso, conecto o cabo e aí eu faço a programação, sem solda, sem tirar equipamento do carro, tá bom? A grande maioria é assim. Um gerador de frequência de controles, conhecido por mini KB. O que é isso?
O mini KD eu preciso comprar agora? Olha, nós vamos falar com calma. Isso é para controles. Você precisa diferenciar esses dois mercados. O mercado de controles de carro, aquela que nós apertamos para abrir a porta, para travar a porta, para levantar o vidro, é o controle, tá certo? E o outro são os chips de programação que vai interagir com o sistema imobilizador do carro. Tudo bem? Então nós temos hoje, no curso de codificação de chave, ou a pessoa que trabalha com codificação, ele tem dois mercados que ele tem que saber trabalhar muito bem. Um é o mercado de controles, tá certo? Como, por exemplo, fazer a programação do controle, que seja a programação, passo a passo, que a gente chama, tá certo? O procedimento, ou aquela que eu tenho um programador, né, de controles, como, por exemplo, KDX2 e VVDI. O gerador de frequência, o mini KD, é para quem não comprou o KDX2. Os controles da KD, da KD, eles vêm sem a frequência, tá certo? Sem a frequência. Quando eu aperto o botão, e essa comunicação é feita via radiofrequência. Do lado tem uma central, tá certo? E do lado de cá eu tenho um controle. Esses dois equipamentos, eles têm que estar falando, ou eles devem ter a mesma frequência. 422, 318, 315, por aí vai. Nós vamos falar também com bastante calma a respeito disso, inclusive tem um exercício prático de como fazer isso. Preciso comprar o mini KD? Eu só compro o mini KD se eu não for usar o KDX2, tá certo? Porque as funções do mini KD ela é única. A função é só fazer a geração da frequência do controle. A partir daí eu faço todo o procedimento manual. Vou até o carro, coloco a chave na ignição, ligo e por aí vai. Se eu for investir, eu tiver dinheiro e achar que no meu mercado, aonde eu vou colocar o meu chaveiro, ou tenho o meu chaveiro, eu trabalho, se tem muito controle KDX2, é preferível, no lugar de comprar o mini KD, comprar o programador, clonador, como eles querem chamar, eu não gosto de chamar de clonador, mas de programador da KD. Ah, mas eu tenho no meu mercado também muito controle VVDI. Também. A VVDI, que é a Ross, que é a dona desse programador, ela não tem um mini KD. A função de geração de frequência está dentro do equipamento mini VVDI, tá bom? KDX2, antes do KDX2 aparecer no mercado, as frequências eram feitas pelo mini KD. Se eu tiver a KDX2 eu for comprar, eu não preciso ter o mini KD, porque a KDX2 já tem a função de geração de frequência. Tanto a KDX2 para os controles KD, como também a VVDI para os controles VVDI, tá bom? Ah, eu quero comprar as duas, porque no meu mercado aqui é 50% de um, 50% de outro. Fica a seu critério e seu recurso, tá bom? Mas se quiser começar, o conselho que nós damos é que compre o mini KD para fazer os controles da VVDI, você faz o procedimento, lembrando, e compra a VVDI. E vai vendo as compatibilidades entre os controles, tá bom? E substituindo alguns da KDX2 pela VVDI. É assim que o pessoal está, a maioria, né? Não digo todos, a maioria estão trabalhando, tá bom? Então, esse daqui é o que nós colocamos para vocês como os equipamentos. Resumindo, quais são os equipamentos necessários, professor? O senhor falou, mas eu não sei, só apareceu opcional. Vou responder. O programador que você deve começar, procure trabalhar com um dos dois programadores. Não estou dizendo que o BDMAP da Chiptronic não presta, não é nada disso. Você pode começar com ele também. Mas o iGold e o Face da Gamarra você utiliza um celular. Então não compre os dois. Opte por um ou por outro. No curso nós vamos dizer qual a vantagem e a desvantagem de ambos, tá bom? Como também do BDMAP. O BDMAP ele é um equipamento, é uma máquina.
Se der um problema na máquina, você tem que mandar arrumar. Não resta dúvida que no iGold o fácil, se der um problema nos módulos, você vai ter que mandar para eles fazer a manutenção, tá bom? Mas nós, pela nossa experiência de mercado, essa coisa toda, o pessoal tem optado muito pelo iGold ou fácil da Gamarra. Depois nós vamos falar desses 3 equipamentos, quais as vantagens e as desvantagens, tá bom? Bom, e aí? Eu compro um desses 2 ou desses 3 e compro os transponder, tá certo? Eu preciso do chip. Quais são os chips que eu devo comprar? Sem dúvida nenhuma, são os chips que está no final do curso, tá bom? Nós vamos ter lá T42, T44 e por aí vai. É lógico, tem chip que custa R$20, R$25, R$30, como tem chip que custa, uma chave de presença custa 500 e pouco reais. Não dá para fazer estoque disso. Ou um T30 que você compra por 50, 60 reais. Aí não dá para você fazer muito estoque disso aí, tá bom? Avalie o seu mercado, a sua procura. Tá? Então, resumindo, respondendo a pergunta que foi feita, eu teria aqui que comprar um programador, que seja iGold ou Fácil ou BDMAP, e os transponder. A partir daí eu já começo a trabalhar. Lembrando que o iGold precisa dos cabos e o Fácil da Gamarra também, tá bom? Como também o BDMAP precisa do módulo clone e também dos cabos, tá bom? Beleza, então esses 2 itens aqui são importantes para que eu comece a trabalhar com codificação de chave, tá bom? Por que não investir na máquina chinesa SBB? Eu falo isso com muita tristeza, tá? Porque eu trabalhei com SBB muito tempo e ela foi o que me ajudou a ganhar meu pão de cada dia, como também chaveiros com 10, 15, 20 anos atrás, também utilizava SBB. Pode ser que você encontre num chaveiro uma máquina SBB, ele dê um valor, uma importância muito grande a essa máquina. Eu dou importância porque foi dela que eu comecei a programar, tá certo? Há 10, 12, 15 anos atrás. Mas hoje não vale a pena você investir no SBB, tá certo? Aqui está a resposta. Para quem já tem, não deve se desfazer dela. A não ser que, olha, eu não uso mais, né? O cara quer comprar, que ele quer começar a programar e ver aqui, eu vou vender. Para quem for comprar, não vale a pena. Sabe por quê? Porque é uma máquina, hoje uma máquina SBB que vende no mercado, né? Nós temos fornecedores aí que vendem esse equipamento, custa em média, a boa, tá? A boa, de qualidade, custa em média R$2.000. Ela não atende a maioria do mercado brasileiro, mercado automotivo, tá bom? Vários carros nacionais ela não programa. Um exemplo, o Fiat, tá certo? Esses carros mais atuais da Fiat ele não consegue programar, tá certo? E nem solda, né? Tudo que depender de solda não tem como você fazer solda na SBB. E nem tem um cabo para você fazer a conexão desse cabo de solda. A gente vai ver que não tem muito recurso, muita saída. Então, é uma cópia da máquina da Silca, tudo bem, uma cópia, né, chinesa, tal. Tem muita coisa que vem da China, que vem de outros países que funciona. Mas é uma cópia da máquina da Silca e sua última carga é de 2010. Você lembra que eu falei de carga? É aquilo que eu carrego no meu aplicativo ou na minha máquina para poder fazer a programação. É o programa em si que vai fazer a programação de um determinado carro. Tudo bem? Ou carros. Tem uns modelos mais baratos que travam, dão muito erros de leitura e não tem manutenções nem carga. Então, não tem interesse de falar para ninguém sobre ninguém, eu não julgo ninguém. Mas teve uma época aí que apareceu um cidadão, se dizendo engenheiro, não resta dúvida nada, porque eu também estudei engenharia. O problema é o seguinte, tinha aparecido cidadão dizendo aí, através do YouTube, que ele conseguia fazer a atualização da SBB. Muita gente mandou a maquininha dele, achando que era atualização das cargas, que era o banco de dados de carga.
mas não é pessoal. Quem fez esse banco de dados de carga foi a Silca. E a Silca e o pessoal copiou a máquina inteira, tá bom? Eles não têm acesso à programação da máquina, só copiaram, clonaram, né? Tá bom? Então, muita gente se frustrou e depois ele justificou dizendo, olha, eu atualizei a BIOS. A BIOS não quer dizer nada, quer dizer muito e também não é o caso do banco de dados de cargas, tá bom? É outra coisa, né? Outra coisa. A BIOS é outra coisa. Bom, e aí nós chegamos à conclusão que não vale a pena investir na SBB. Aqui na nossa escola, nós já tivemos alunos, aqui na parte presencial da nossa escola, nós tivemos aluno que comprou antecipadamente. Então, eles ficam muito ansiosos e caem na conversa de vendedor, na conversa de um e de outro, que, olha, eu tenho aqui eu tenho um que veio aqui mais recentemente, ele trouxe a máquina dele, SBB. Eu falei, não, nós temos um aqui no curso presencial. Não precisa trazer a sua. Ah, eu queria levar a minha aí para o senhor ver e tal. Tá bom, ele trouxe, tá certo? E é a mesma máquina, tá? Não tem segredo. O outro comprou um outro equipamento que ele é o software da SBB dentro de uma outra carcaça de equipamento, tá bom? Não vou citar o nome, não vou falar porque fica muito chato eu ficar identificando equipamento, sendo arrogante, falando esse equipamento aqui é uma cópia da SBB. Então, esqueçamos isso, nós ficamos só nisso aí. Ah, professor, eu queria que o senhor me falasse para que eu não comprasse. Você não vai comprar nem a SBB a princípio, se foque naquilo que nós falamos no começo lá. Procure comprar um programador, ou iGold, ou Fácil da Gamarra, ou OBDMAP da Chiptron. Tem muita diferença isso aí. Suporte, certo? Nacional, dá um problema nesse equipamento, você leva na barra funda lá na Gold, eles dão manutenção. Se for, você manda aqui para Curitiba, o pessoal da Gamarra faz isso. Nós temos aqui a Chiptrônica, aqui também em São Paulo, no interior de São Paulo. Então, é melhor trabalhar com esse grupo por questões de segurança, tá certo? Do que você comprar algo na China, ou sei lá onde for, tá? Não estou falando só China. E no final dá um problema nesse equipamento, você tem que embalar, mandar de volta, às vezes não tem garantia, passou da garantia, e aí termina perdendo o equipamento, tá bom? Perdendo o investimento. Componente básico do sistema mobilizador. Então a gente já falou do programador, tudo bem? O programador, nós já vimos, sabemos qual eu desejo comprar, que eu posso comprar, eu tenho que avaliar as condições. O iGold, ele vem com todas as cargas deles, não é do mercado, deles, só que eu tenho que pagar uma mensalidade mensal. Muitos chaveiros falam, puxa, 300 e poucos reais, para mim é pesado, eu estou começando. Quando o chaveiro já está estabelecido, ele sabe que tem muita procura, não digo muita, mas 5, 6 codificação, 8 por mês, ele parte para cima do iGold, porque 320 ou 300 reais ele consegue pagar com uma programação, tá bom? E o caso da Fácil da Gamarra? Já estou me adiantando aqui. Você pode comprar o equipamento sem carga, tá bom? O equipamento, a gente vai ver depois que ele custa em médio o kit do equipamento, né? A gente vai ver direitinho, com calma isso aí. Ele é 3 vezes o valor do equipamento do iGold, certo? Mas aí você não tem mensalidade, mas você tem que comprar as cargas. Isso tem que avaliar muito bem. A gente vai falar muito disso aqui, tá bom? E principalmente na lição que nós vamos falar a respeito de programadores, tá bom? As vantagens com as desvantagens. Os componentes básicos do sistema mobilizador. A gente já falou que o sistema mobilizador ele é constituído de uma chave com um chip, tá? Uma antena, naqueles equipamentos, aqueles carros mais antigos, aquela antena para permitir a comunicação por radiofrequência e um imobilizador, tá certo? E o módulo de injeção. Então, esses 4 elementos,
eles se comunicam entre eles. A chave através do chip, que ele é um transmissor, que vai transmitir o número de série dele. Uma antena que vai receptar ou recepcionar esse número de série do chip que está na chave. E o imobilizador que vai ler esse número de série e vai identificar na lista dele se essa chave está na lista dele, se pode dar partida, né, do carro. Então ele verifica o número de série do chip da chave, que foi captado pela antena, e o imobilizador tem na memória dele todo o número de série da chave que tem o chip, né? O número de série é do chip, não é da chave. A chave que tem o chip com o número de série. Ele avalia, vê que está na lista dele e a partir daí ele dá o comando para o módulo de injeção da partida no carro. Quando a gente entra no carro, quando nós entramos no carro, que nós viramos, é tão rápido que não dá para fazer essa leitura sentado no banco do carro, tá bom? Nós estamos lidando com elétrica, nós estamos lidando com eletrônica, são coisas, velocidade muito rápida. Mas o que acontece realmente é isso aí, tá bom? Aqui ele está mostrando um desenho para vocês exatamente desses componentes, ó, tá vendo? Aqui a parte do imobilizador, mais a antena aqui, ó. A chave, dentro dela tem um chip e aqui está o módulo de injeção. Lembrando, o módulo de injeção não fica aqui dentro, ele fica fora, fica lá próximo do motor, tá bom? É fácil de identificar. E o funcionamento da chave com transponder, aquilo que eu estava explicando para vocês, tá vendo? O funcionamento da chave com transponder. Olha aí, ele coloca a chave na ignição, vira a chave e o chip, quando é energizado todo o sistema do carro, sem dar partida, né? A primeira etapa lá. Quando eu viro a chave, que o sistema é energizado, logicamente o transponder começa a se comunicar com a antena e a partir daí a antena recepta o número de série dele, tá certo? E é feito a comunicação. O transponder, ele não é energizado aqui, tá certo? Nesse caso aqui, a chave ela tem uma bateria, mas para poder se comunicar a plaquinha do controle com a central de controle, tá bom? O chip ele está aí em funcionamento e é esse sistema que vai buscar, o sistema de antena aqui, ó, que vai buscar essa informação, tá bom? Vamos aqui. Então aqui ele mostra duas fotos, né, uma chave, que a gente chama de chave gaveta, né? Tá vendo? Utilizando um chip, aquele de vidro, tá certo? E a outra aqui utilizando um chip carvão. A gente chama de chip de carvão, tá? A gente vai ver também isso posteriormente. São encapsulamento do chip, né, do transponder. Então, a chave correta para ser usada com transponder são a chave gaveta, ele está explicando aqui. Vamos seguir. O imobilizador, está vendo? Os primeiros imobilizadores que surgiram, tá certo? Eles foram as caixinhas, tá certo? Uma caixinha aqui, a 201, o Fiat Code 2, a gente vai ver depois com calma, é só para vocês memorizar. A antena aqui e a caixinha imobilizadora. Tá bom? Vamos só olhando aqui. Aqui são outros modelos, tá vendo? Esse aqui é um Ford Focus 2009, antena e a caixinha imobilizadora. Aqui é a caixinha da Volks, da Costal, caixinha Costal, usada em vários carros mais antigos da Volks, ó. Certo? Os carros mais atuais hoje usam painéis, tá? Ou melhor, o imobilizador foi transferido, ou foi migrado para o painel, tá bom? Aqui ele mostra pra gente as antenas, tá? Tudo bem? Dá para memorizar bem, ter uma ideia mais ou menos do que é antena. Lembre-se que ela tem um conector aqui na ponta, tá certo? E está conectado direto na caixinha imobilizadora. Esse aqui da Fiat está sem a caixinha, mas essa ponta aqui, né, esse conector aqui, ele entra na caixinha imobilizadora.
Pode ser 702, 704, 201. É muito simples de perceber isso. Outra coisa, quando eu vou tirar o imobilizador, se eu for tirar para fazer a solda, tá certo? Ou para colocar na bancada para fazer aquele teste lá junto com o módulo de injeção, ou na bancada para poder ler a senha e fazer a programação via solda, isso aqui é impossível de errar. São conectores à prova de posicionamento. Então, só se encaixa de um jeito e acabou, e está resolvido. Então, aqui nós vimos a antena e conectado o imobilizador e uma sem está conectado. Módulo de injeção. Nós não vamos ficar lendo isso aqui, tá? Constituído de memória, processador, porque vocês vão receber a apostila no curso e vão acompanhar o curso pela apostila, tá certo? O módulo de injeção é esse módulo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é um Bosch, que é quem fabricou, e ele é da Volks, ou melhor, de um carro da Volks, beleza? Tudo bem? Então, quem fabricou esse módulo aqui? A Bosch. Qual carro? A Volks. Aqui a gente pode descobrir, existe muita forma de descobrir, qual carros que utilizam essa linha de módulo de injeção. Ah, professor, eu vou ficar sabendo disso? A princípio não, porque você não precisa saber disso, tá bom? Mas só estamos explicando que o fabricante é Bosch e o carro, a montadora que está usando é a Volks. Se é Polo, se é Golf, se é Gol, não se preocupa com isso. Você não vai precisar saber disso para poder fazer a sua programação, ou a programação, tá bom? Placa do circuito da central do lado aqui, ó. Então, é uma central, aqui do lado está o circuito interno, para vocês verem aqui que é uma placa de circuito mesmo, né? E não dá para eu abrir isso aqui e querer testar componentes aqui. Esse é o trabalho de um profissional de eletrônica que trabalha com reparo e manutenção de centrais, tá bom? Aqui ele fala a respeito de algumas informações sobre as centrais, explicando alguns detalhes, você pode ler. Aqui é uma foto de um simulador, você vai dizer, nossa, esse simulador aqui custa R$800, 1.000, não, tá bom? Esse simulador é um simulador paramecânico, tá certo? Chaveiro compra isso aqui, tem chaveiro que eles trabalham no interior do Nordeste, do Norte, que lá ele é o eletricista de automóvel e ele é o mecânico que troca e que testa essas centrais. Eu não vou falar sobre o programador ST10 integrado, porque vocês não vão entender o que é isso. Mas lá para frente a gente vai ficar sabendo o que é um programador ST10, tá bom? E esse simulador aqui, olha, vocês observem que ele tem chaveiro, veja bem, vou repetir, tem chaveiros que tem necessidade de comprar um simulador desse, porque ele faz funções, ele troca central, ele faz reparo, ele faz nenhum. Já o chaveiro que está só focado na parte de codificação, ele não compra esse produto, tá certo? Existem outros modelos de centrais, de simuladores que a gente vai ver no decorrer do curso, inclusive o nosso que nós temos aqui, tá bom? Aqui ele mostra para vocês o funcionamento do sistema mobilizador. Tudo aquilo que eu estava falando, né, que ao virar a chave, aqui tem uma antena, ela consegue captar e blá blá blá, e manda para o imobilizador verifica se o número de série do chip que está aqui, se está na lista dele, se tiver, ele dá um comando para a central e a central dá partida no carro. Essa aqui, essa imagem aqui, né, auxilia vocês a entender um pouco. Tá legal? Então, pessoal, esse aqui que nós fizemos, nós colocamos, é o módulo 2, que nos fala a respeito de coisas importantes. Certo? Primeira coisa é falar para vocês o que é o sistema imobilizador, como ele funciona,
quais são os programadores que eu preciso ter para começar a trabalhar, tá certo? A lista de chip, que vocês sabem, isso a gente vai ter no final do curso, tem na apostila de vocês podem verificar. E quais são os chips que eu preciso ter, pelo menos como sugestão, o chip que eu preciso ter no meu chaveiro para poder fazer algumas programações. Lembrando que nós comentamos que tem nessa lista alguns chips que eles fazem dedicação, tá bom? O T1, tá certo? O T19, eu consigo dedicar esse chip, tá bom? Isso aí vocês vão ver na lista lá. E veja no seu programador. O iGold ele faz dedicação T1, T19. Precisa ver se vocês, no programador que vocês adquiriram, quais são as dedicações que eles fazem, para que eu não tenha uma lista de chip muito grande, tá certo? E fica parado, eu não uso. Então é isso, agradeço vocês, desejo a todos vocês uma boa continuação do curso e até a próxima lição. Obrigado.